Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde para boa noite já, né? 5h55 já. Primeiramente, queria agradecer a todos vocês aí que estão aqui na plateia, assistindo essa palestra aqui de hoje. Também queria agradecer o pessoal que está aí online, assistindo aí pelo YouTube. É uma satisfação imensa estar aqui no palco da Campus Party novamente. Depois de alguns anos que eu não participo, mas estar aqui compartilhando conhecimento é sempre bom. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre o papel do hardware em realidade virtual e aumentada. Ao lado desses dois monstros aqui, Caroline Viabrantes, que é a nossa maga aí da realidade aumentada, faz vários filtros, várias coisas bacanas, já ganhou prêmio internacional, já teve seus filtros aí visto mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Enfim, sendo uma pessoa sensacional. Se apresenta aí, Carol. Boa noite, pessoal. Então, me chamo Caroline. Tá dando para ouvir bem? Valeu. Eu vou fazer uma descrição breve. Eu sou uma mulher branca, de estatura média. Eu estou usando uma calça jeans azul e uma camiseta preta. Como eu disse, meu nome é Caroline Viabrantes. Então, eu sou desenvolvedora de realidade aumentada e coordenadora de projetos de realidade estendida. Então, tem mais ou menos uns 5 anos e meio que eu estou nessa área. E meu foco hoje é trabalhar numa startup para realidade onde a gente faz realidade aumentada para varejo. Então, nós temos soluções de realidade aumentada para varejo e outras soluções de e-commerce. E hoje esse é o meu foco. É uma startup aqui em São Paulo, chamada Code Coach. Depois procurem lá, é bem legal, para ver um pouquinho do meu trabalho também. E eu também sou artista digital, então eu trabalho criando algumas coisas artísticas de 3D, realidade aumentada, e exibo um pouco isso nas minhas redes sociais, nos meus perfis, e também em algumas mostras de arte quando eu tenho oportunidade. Inclusive, esse ano eu terei também mais uma exposição de arte no Rio Innovation Week, então quem puder ir, estarei expondo lá também mais um pouco do meu trabalho. Eu acho que eu já falei bastante sobre mim, vou passar a bola aqui. Bom, daquele lado a gente tem ali o famoso Leandro Ramos, o nosso alquimista aí dos hardwares. Ele que é conhecido como o Midas do PC, tudo que ele toca não vira ouro, mas vira RGB. Então, se apresenta um pouquinho pra gente aí, professor Ramos. Bom, pessoal, tudo beleza? Trabalho com hardware, redes, sou professor do Senac, aqui em São Paulo há mais de 20 anos. Trabalho com educação na parte de curso técnico, redes, infraestrutura e principalmente na parte de hardware. E tem um canal no YouTube aí, Professor Ramos, que tem tutorial na base mais no início, mas atualmente eu trabalho com montagem de PC Gamer e toda essa parte de hardware focada em jogos e máquina de alto desempenho. Depois se inscrevam no canal aí, dá aquela força. E estou aqui para contribuir com o pessoal que é especialista em realidade virtual. Bom, meu nome é Rodrigo Mulário Ramos e eu sou amigo desses caras aqui, só isso. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou formado em Game Design, tenho pós-graduação em Realidade Virtual e Aumentada, também em Digital Management e Metaverso. Atualmente trabalho como Product Owner numa empresa chamada Fitec, uma empresa que trabalha com soluções, criações de software e tudo mais. E nessa empresa hoje a gente trabalha focado em coisas com realidade aumentada, virtual, com projetos nessa área. Também sou palestrante, professor de um curso de pós-graduação. Também sou modelador 3D, programo um pouquinho, sou o carinha do TI, inclusive aprendi com esse cara aqui, foi meu professor no Senac. Também toco uma musiquinha de vez em quando, sou guitarrista, tenho inclusive uma parceria com um brother que está desenvolvendo um projeto musical. E bom, mais ou menos isso. Quem quiser me conhecer mais, tem um QR Code aqui com alguns links aí para os meu portfólio, meus sites, enfim. Bom, como eu sempre gosto de começar as palestras, eu acho importante a gente conceituar um pouco o que são essas realidades, né? O que é realidade virtual, aumentada, mista. Então, Carol, fala um pouquinho pra gente o que é realidade aumentada. Então, eu sempre gosto de falar que a realidade aumentada, ela começa sendo a porta dessas realidades que a gente chama de realidades estendidas. E é ali que a gente começa a ver um pouco uma extensão da nossa realidade. Então, a realidade aumentada é quando a gente utiliza um dispositivo, por exemplo, um celular ou um tablet, onde a gente consegue ver objetos 3D e interagi-los através da tela.
Então, a gente interage com esses objetos através da tela, mas a gente vê esses objetos colocados no nosso mundo. Então, a gente vê a realidade, mas a gente também vê a parte do digital colocado na nossa realidade. Sempre através de devices. Bom, em relação à realidade mista, ela tem um paralelo muito grande com a realidade aumentada. O que eu particularmente gosto de conceituar, para o pessoal entender, tentar entender um pouquinho melhor, é que enquanto a realidade aumentada você acaba utilizando um hardware, seja um smartphone, ou até mesmo um smart glass para você poder vê-la, mas para você interagir com ela, você precisa literalmente ter um controle ou clicar através da tecla do seu celular. A realidade mista não. Normalmente você utiliza um óculos de headset, que a gente chama, né? E a interação é feita tanto pelas mãos, então você consegue interagir com os objetos pelas mãos, e ele também, na realidade mista, você tem o mapeamento do quarto, da área onde você está. Então você tem sensores ali ao lado, de profundidade, que consegue fazer esse mapeamento e consegue, por exemplo, criar física. Então o objeto 3D ele interage com o seu cenário. Então basicamente esses dois conceitos que diferenciam a realidade mista da realidade aumentada. E a realidade virtual, como o próprio nome diz, ela é totalmente virtual. É quando você está totalmente imerso, seja vendo um vídeo 360, vendo uma foto 360, ou jogando, né? Então, quando você está em um ambiente que não é o seu, você literalmente está numa realidade virtual. Fala um pouquinho pra gente da realidade estendida, professor. Realidade estendida é quando você sai da sua realidade aqui, que é esse o mundo que você está vivendo agora, e pode passar pelos 3 níveis até chegar na completa imersão. Tudo isso vai estar debaixo do guarda-chuva ali e você pode interagir diversas tecnologias para atingir esse objetivo. Lembrando que o nome estendida vem de extensão, né? A partir do momento que você entra em uma realidade que não é a sua, que não é a nossa, se você tem um objeto 3D, um texto ou qualquer coisa, você tem uma extensão da realidade, então você tem uma realidade estendida. E como ele falou, é um termo guarda-chuva, então ele abrange as 3 realidades, tá? Lembrando que você não precisa necessariamente passar por níveis até chegar na realidade virtual. Mas se você já tem se você está vendo de seu celular um objeto 3D que não existe no real, já é uma realidade aumentada. Lembrando que a realidade aumentada ela acontece em tempo real e não é um VFX ou qualquer coisa do tipo, uma pós-produção, tá? Igual a gente está vendo muito ultimamente aí os tals de full out of home. Tem várias empresas que estão utilizando isso para marketing. Isso é pós-produção, não é realidade aumentada. Vamos entrar um pouquinho mais em realidade aumentada aqui. Eu não vou me ater tanto à questão dessa parte de desenvolvimento e software, porque a gente está aqui para falar sobre essa evolução. Mas eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre a realidade aumentada no geral, porque não existe hoje uma área, uma grande área de trabalho que não possa ser aplicado à realidade aumentada. Então, área da saúde, artes, visuais, exposição, entretenimento, educação, treinamentos, marketing, navegação, tudo que você imaginar, a gente consegue utilizar a realidade aumentada. De diversas formas, aplicações, filtros, web AR. Então, tem muitas formas, inclusive smart glasses também, onde a gente pode enxergar a realidade aumentada. Então, aqui eu separei algumas imagens. Tem muita coisa, que nem eu falei, dá para ser qualquer área. Então, eu separei alguns setores no geral. Todo mundo já conhece, já ficou muito popular o jogo Pokémon Go. Então, o Pokémon Go é um jogo de realidade aumentada, onde a gente consegue ver o nosso Pokémon no nosso mundo. Então, ele ficou muito popular, derivou-se, né, da Niantic, que é uma das pioneiras nesse quesito de jogos de realidade aumentada. Trouxe para a gente vários outros jogos também nesse mesmo conceito. A gente tem realidade aumentada muito utilizada no marketing. Então, como o Rodrigo falou, tem muito agora do Fake Out of Home, que não deixa de ser uma espécie de simulação de realidade aumentada. Só que ele é feito com pós-produção. Enquanto a gente pode fazer isso direto em tempo real com realidade aumentada, né? E se utiliza muito no varejo, como eu falei. Hoje é a minha especialidade. Criou-se muito uma necessidade na pandemia de você fazer testes de objetos em casa sem sair de casa, né? Estávamos presos em casa, precisávamos comprar coisas e não tínhamos como acessar as lojas. Então, o e-commerce teve esse boom muito grande e era muito necessário
que a gente, eu queria comprar um sofá novo para minha casa, porque estávamos presos em casa, meu sofá era desconfortável, não sabia como eu ia fazer para comprar esse sofá e eu precisava saber se ele ia caber na minha casa, se ia funcionar, se ia ficar legal. E com a realidade aumentada eu tinha essa solução, então eu acessava o site da loja, fazia o scan e colocava esse sofá na minha casa em tamanho real, né? Então eu conseguia ver como ele ficaria sem precisar. Isso reduz uma quantidade significativa de problemas com logística, devolução, insatisfação do consumidor, fora na conversão imensa de vendas uma cerca de 40% de aumento de vendas quando se tem esse tipo de solução no e-commerce, porque as pessoas gostam de interagir e elas têm uma boa parte de dúvidas sanadas ao testar esse tipo de solução. E assim também como navegação, entretenimento. Então a gente vê muito essa estimativa, por exemplo, do Google de trabalhar com navegação em realidade aumentada, utilizar GPS e começar a trabalhar um pouquinho mais esse recurso, né, no nosso dia a dia. E também para treinamentos, a gente vê muita coisa. Inclusive a própria Petrobras já expôs vários trabalhos muito legais por aí de realidade aumentada, para treinamentos também, que a gente consegue meio que trazer isso, a pessoa de onde ela está, ela consegue ter um auxílio passo a passo, utilizando um smartphone ou um tablet ou até um smart glass para conseguir fazer o acompanhamento e esse treinamento. Então, entrando nessa parte um pouquinho mais técnica, quando a gente fala de realidade aumentada, existe uma lista, né, de devices que suportam esse recurso. Porque hoje nós temos aparelhos mais avançados e aparelhos de entrada que às vezes não tem algum tipo de componente que não roda. Então eu deixei um QR Code aqui para vocês, que tem uma lista dos devices que suportam esse tipo de tecnologia, né, que é o ARCore para Android, né, então dispositivos que utilizam Android utilizam do ARCore, e o iOS e macOS também conseguem utilizar alguma coisa de ARCore, mas o ARKit ele é exclusivo para dispositivos iOS e Mac, então é uma coisa separada. Quem trabalha um pouquinho com tecnologia sabe muito bem que tem essa separação entre Android e iOS. E bom, é isso aí, vocês podem consultar então nesse QR Code uma lista de devices que suportam. Hoje já são quase 90% dos aparelhos de telefone no mercado que funcionam em realidade aumentada. Então isso é um avanço muito legal. E por fim aqui eu tenho alguns exemplos de smart glasses, né? Lembrando que nem todo smart glass ele é um device de realidade aumentada, mas necessariamente quando se tem realidade aumentada num tem que ser um smart glass, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, eu não vou citar cada um deles, eu acho que é só para vocês terem um panorama geral do que está sendo desenvolvido no mercado. Muita coisa é protótipo ainda. Realidade aumentada num óculos tão pequeno, tão leve, que a gente possa carregar no rosto, ainda é uma coisa um pouco fora da realidade. Então, nós temos alguns avanços tecnológicos muito bons e a tendência é melhorar cada vez mais. Então, aí está uma boa... Eu acho que muita gente nunca ouviu falar de muitos desses, e muitos desses a gente já viu outros precedentes, né, desses mesmos, e a tendência é ter cada vez mais, e ter cada vez mais tipos, e melhores, mais leves, mais adequados ao nosso rosto, para que a gente não necessite carregar um headset, alguma coisa, ou até mesmo dispositivos, né, o celular ou o tablet, você ter isso num óculos, seria muito mais fácil no dia a dia. Bom, adentrando um pouquinho aqui na parte da realidade mista, como eu havia comentado com vocês, são dois exemplos aqui do que eu falei, de você ter interação através da sua mão e ter interação no caso do mapeamento espacial. Então, os óculos, na verdade os óculos agora, os headsets de realidade virtual, eles estão cada vez mais se tornando headsets de realidade mista, tanto é que as empresas já estão adotando esse termo. Algumas, eu particularmente, inclusive, já acho que deveria ser adotado o termo óculos de realidade estendida, mas isso é uma opinião própria, tá? Pelo fato dele conseguir abranger tanto a realidade virtual, quanto a aumentada, quanto a mista. Nada mais justo. Bom, aqui são alguns exemplos de dispositivos de realidade mista. Eles foram originalmente lançados com o intuito da realidade mista. A gente tem, por exemplo, o Quest Pro, Quest 3, desculpa, que foi lançado em outubro do ano passado, que também é um óculos de realidade mista. Mas o primeiro Meta Quest da Meta, né, que foi realmente falado, vamos fazer realidade mista, foi o Quest Pro.
O Quest 2 já dava para você ver o ambiente, mas era preto e branco, era uma coisa muito mais experimental. O que dá para perceber? Os primeiros óculos, os primeiros headsets de realidade mista, por exemplo, esse aqui é o HoloLens 2, mas o HoloLens 1 que começou lá em 2016. A ideia de trazer essa tecnologia era de você conseguir ter muito para treinamento. Então, esses óculos eles costumavam ser muito caros, né? O HoloLens 2, por exemplo, era um óculos de $3.500, que era voltado para o Enterprise, que é, por exemplo, o preço de um Apple Vision Pro, né? Quem acompanhou aí sabe que esse é o preço do AVP aí hoje, né? E, bom, tá cada vez mais, a realidade mista está cada vez mais se tornando popular. Isso também graças aos desenvolvedores, que acabam criando as aplicações, né? Para esse tipo de experiência, para esse tipo de tecnologia, e cada vez mais barateando, né? Por exemplo, se eu não me engano, foi ontem que eu li que o Quest 3 ele baixou acho que de $500 para 475 ou 479, alguma coisa assim. Para quê? Para que cada vez mais a população possa utilizar esse tipo de tecnologia. Então eu trouxe aqui alguns cabeças aqui da tecnologia que eu considero. O HoloLens, que eu acho que foi um precursor muito grande. Inclusive o criador dele é um brasileiro, chamado Alex Kipman. Foi o cara também que fez o Kinect, para quem não conhece. Temos aí o MetaQuest Pro da Meta, esse Vage que foi lançado no final do ano passado. O Magic Leap e o Pico também, uma empresa chinesa, que inclusive faz o TikTok, né? ByteDance. A ByteDance, se não me engano, é a detentora do TikTok, também ela comprou a Pico, então ela que está por trás da tecnologia. E a Sony, também com o seu novo headset aí, que foi inclusive mostrado na AWE mês passado. Bom, também tem aí um pouquinho da computação espacial, né? Deixei um slide aqui bem específico para o Apple Vision Pro, que é o termo que a Apple adotou aí para o seu headset, né? E de antemão, às vezes as pessoas perguntam, mas qual que é a diferença da realidade mista para a computação espacial? Nenhuma. Essa é a mais crua realidade, não tem diferença. Ambas são, basicamente, você entender o seu ambiente e poder interagir com objetos 3D através da sua mão, ou, enfim, ele entende o seu espaço. O que é a única coisinha assim que é um pouco mais diferente? Enquanto a realidade mista ela tem mais um fator lúdico, a ideia da mista é, por exemplo, transformar o seu quarto num cenário de um jogo. Vai mais para o lúdico. A computação espacial ela tem mais uma coisa de trazer, ajudar no seu dia a dia. Que já é uma coisa, por exemplo, que o HoloLens já trazia desde 2016. Então, por exemplo, se você quiser acoplar um calendário no seu espaço, você consegue com a computação espacial. Se você quiser colocar uns objetinhos 3D. Então, por exemplo, quem gosta de ter, sei lá, um Funko, você pode ter um Funko em 3D do lado da sua mesa. Você não vai mexer tanto com o seu ambiente, você não vai mudar ele nem nada, mas você vai conseguir acoplar coisas. Esse é o intuito principal do Apple Vision Pro. Tanto é que a ideia dele é ser algo que ajude no seu dia a dia, no seu trabalho. A Apple sempre fala bastante isso. Bom, a realidade virtual, como eu já falei, é quando você está totalmente imerso. Então a gente consegue ver aqui alguns exemplos das galera jogando, o pessoal fazendo 3D, pinturas digitais, também jogando aqui, né, o famoso Beat Saber que consagrou aí a realidade virtual. Então aqui são alguns exemplos. Como vocês podem ver, eles estão totalmente imersos, você não consegue ver a nossa realidade. Você consegue ver somente o ambiente 3D ao seu redor. Só para... Não, eu só queria deixar um adendo que esse videozinho do meio do Beat Saber, depois que a gente sair daqui, a gente vai estar disponibilizando o jogo para vocês jogarem. Então, quem quiser experimentar, pode encontrar a gente e a gente experimenta. Só para vocês saberem, terem uma visão do que é antes de a gente falar disso. Boa. E só para colocar mais um conceitinho na cabeça de vocês, mas eu não vou entrar muito em detalhes. O que a moça está fazendo aqui do lado, que a gente consegue, ela jogando, ela está na realidade virtual. Mas nós, como espectadores, estamos vendo uma virtualidade aumentada. Enquanto a realidade aumentada ela traz o objeto 3D para a nossa realidade, a virtualidade aumentada traz o ser humano para dentro da realidade virtual. Por isso que a gente consegue, parece que ela está dentro do cenário. Tem toda a técnica de chroma key e tudo mais, e às vezes as pessoas podem falar, mas filmes não trabalham com pós-produção? Trabalham, mas é como falei, é pós-produção. Aqui está acontecendo em tempo real, por isso que é a virtualidade aumentada. É muito utilizado em stream de jogos, inclusive. Aqui, mais alguns óculos, né? O Quest 3 foi lançado em outubro do ano passado. Pico 4, que foi lançado, se não me engano, em 2022. Acho que foi setembro de 2022.
O IQ também, um novo headset que está vindo. E fazer uma menção honrosa aqui para Binóculos, que é uma empresa brasileira, tá? Galera, acho que de Santa Catarina, lá do sul, aqui a empresa do Holliston, que inclusive é um parceiro nosso no XRBR, que a gente vai falar mais para frente daqui a pouquinho, que trouxe aí, está trazendo para o Brasil esse novo headset. Então, é um headset de nome nacional, homologado e tudo mais. Bom, falando um pouquinho aqui dos wearables, para quem não conhece, você pode interagir e captar, você pode tatear a realidade estendida, né? Então aqui são alguns exemplos de algumas luvas, né, táteis, de algumas haptics, que você consegue pegar, por exemplo, num objeto, parece que você está pegando mesmo. E eu quero deixar uma menção bem honrosa aqui ao primeiro, Lucas Viartec, que é a primeira Smart Glove feita open source. E o Lucas é um brasileiro que hoje estuda no MIT. Então, uma menção honrosa para esse cara aí, porque ele fez essa luva com impressão 3D e tudo mais, e disponibilizou o projeto na internet, no GitHub, e a cada vez mais ele vai atualizando. Então, uma forma de tentar baratear aí a galera que nunca teve, pode não ter oportunidade de testar essas outras, quem conseguir fazer em casa pode brincar com essa daqui. E também as Smart Suites, né, que são as roupas inteligentes, que você tem uma imersão ainda maior quando você está jogando, então você consegue sentir o tiro, você consegue, em jogo de luta, por exemplo, sentir sensações ali que tateiam a sua pele e acabam brincando aí com os seus 5 sentidos, né? Mais coisas para você adentrar a realidade aí. Bom, como a gente veio falar um pouquinho da evolução do hardware, nada mais justo do que apresentar um hardware, o VR de antigamente, né? Para quem não conhece, o hardware, o VR como a gente vê hoje, ele já existe desde 86. Temos aqui o VPL, por exemplo, um exemplo dele. Foi criado pela VPL, ele era chamado de iPhone, não iPhone, igual os smartphones de hoje, mas i de olho de fone, né? iPhone. Isso foi lá em 86, temos aqui a segunda versão dele, temos aqui alguns outros óculos de 94, VFX One, o próprio IO Glass, e também aqui o Virtuality. Como vocês podem ver, cara, a gente precisava de setups gigantescos, eram literalmente trambolhos, eram coisas muito grandes. Você vê que tinha um cast e tudo mais. Isso aqui foi um desenvolvedor que ele conseguiu fazer essa link box, então ele conseguiu criar isso aqui para poder ser jogado nos computadores de hoje em dia. O projeto dele também está online no GitHub para quem conseguir achar e quiser testar isso. Eram óculos literalmente muito grandes. Você precisava de uma central de processamento e tudo mais. Diga-se de passagem, eu tenho esses dois aqui na minha coleção. E falando aqui um pouquinho da nossa atualidade, de 2012 para cá, né, da óculos que virou meta, da HTC Vive, a gente consegue ver, por exemplo, como os óculos precisavam de cabos e de espaços, né? Então, por exemplo, você tinha aqui o HTC Vive, você tinha que montar todo um esquema de câmeras outside-in para ficar traqueando, controle, headset, depois também teve a óculos com o CV1, e isso acabou virando, por exemplo, cada vez menor. Então, quando a Microsoft entrou, criou o HoloLens, ela criou também uma linha de óculos VR, que acabou você precisando só de um cabo, né? Porque uma vez que a ideia é que ele traqueasse, os tracks dos controles seriam feitos de dentro do headset para fora e não mais de fora para dentro, isso acabou conseguindo diminuir. Inclusive, professor, fala um pouquinho mais aí de como eram esses computadores aí para poder jogar isso aí, a precificação, como que ficava essa brincadeira aí? Quem curte hardware sabe que não é barato. E para você ligar um computador com realidade virtual nessa época, você precisava de muito hardware. Então uma placa de vídeo intermediária aí 70 para cima, então ou uma intermediária ou uma topo de linha, muitas vezes nem uma placa só, mas fazer um SLI ou um Crossfire, que é você ligar 2 placas de vídeo. E isso aumenta o custo, porque além de comprar 2 placas de vídeo, eu preciso de fonte para alimentar tudo isso, um processador de alto desempenho, então eu tinha que ter muito investimento de hardware, mais o equipamento. E hoje simplificou tudo, colocando a tecnologia similar ao que vocês têm hoje no smartphone de vocês. Então eu tenho um chip de processador embutido dentro do headset.
Isso aí. Então você pensa que antigamente você para comprar um HTC Vive era R$7.000 ou até mais, 12 mil, não sei. Mais um computador que seria, sei lá, mais 5 mil na época. Cara, essa brincadeira ficava muito cara. Hoje em dia aí com R$2.500 você compra um Quest 2 usado, até menos, né? Por exemplo. E até que a gente chega nos Smart Glasses, né? Então a gente vê aí, olha, de onde saiu isso tudo, passando pelo CV1, o Mixed Reality, pro Quest é onde a gente está caminhando agora, né? Fala um pouquinho pra gente aí, professor e Carol, sobre como a brincadeira tá ficando agora. Acho que eu vou deixar para o professor começar sobre os processadores e depois eu dou um pitaco por cima. Então, galera, o processador que você tem hoje num equipamento desse é o mesmo processador que você tem no seu smartphone, se você estiver usando Android. É o Snapdragon. Uma das informações importantes é que quando eu estou com óculos, eu tenho que ter uma preocupação de consumo de energia, de aquecimento e duração da bateria do equipamento para promover uma boa experiência para o usuário. Então, uma das premissas desse processador é trabalhar, por exemplo, a última versão é o XR2 Plan Gen 2. Esse processador é tão moderno que ainda não está nas novas gerações de óculos. Vai sair ainda os óculos de realidade virtual com esse processador da Qualcomm. Ele é um octa-core, então ele tem 8 núcleos. Mas diferente dos processadores de computador, que são 8 núcleos iguais, ele vai ter um núcleo de alta performance, mais 3 núcleos medianos, e 4 núcleos medianos e 3 núcleos simples. Qual que é a ideia? Só passar um número para vocês. É um núcleo de 3.2 GHz aproximadamente, 4 núcleos de 2.8 e 3 núcleos de 2 GHz. Cada vez mais alta a frequência do processador, maior o consumo energético. Então, eu dividindo em núcleos grandes, médios e pequenos, eu consigo pegar as tarefas que exigem uma alta frequência e jogar para esse núcleo de alto poder de processamento, que vai gastar mais bateria, vai consumir mais e vai gerar mais calor. E consigo jogar o processamento das tarefas intermediárias e mais simples para os outros núcleos. Isso é uma tecnologia que a Qualcomm iniciou e hoje, por exemplo, os processadores Intel para desktop das gerações mais modernas, 13ª, 14ª geração, também usam esse conceito. Só não tem o núcleo intermediário. Na Intel tem os núcleos performance e os núcleos eficiência. Então, quem usa um processador Intel de geração moderna usa uma tecnologia similar a essa. Então eu consigo ter uma duração de bateria maior e uma geração de calor também menor, que é muito importante para um equipamento que vai estar acoplado na sua cabeça. Então é um dado muito importante você pensar na eficiência energética e no poder de processamento, para ter uma experiência de som e imagem sincronizado, tudo certinho. Ô Molina, não entra com aquele dado dos FPS. O mínimo que seria o ideal para as pessoas utilizarem o VR 72 FPS, para não ter a famosa cinetose, né? Não ficarem meio tontos jogando. Só para vocês terem uma ideia, esse processador da Qualcomm Snapdragon, ele vai te dar 90 FPS em cada olho, porque quando eu estou com a realidade virtual, eu tenho como se fossem duas telas, uma para o olho esquerdo e uma outra para o olho direito. E 90 FPS é uma taxa de quadros bem alta, em 4K. É 4,3 K em cada olho. Então são duas telas renderizando em tempo real, né? Então um poder de processamento muito forte. Isso aí. Inclusive é legal frisar que todos esses processadores aqui foram criados para headsets e smart glasses, né? Então a Qualcomm ela tem a linha de processadores especificamente para VR e para smart glass. E a Apple, já falando dela aqui, no seu Apple Vision Pro ela usa 2 processadores. Um é o M2, que a gente já vê nos tablets, os computadores e dela e tudo mais. E o outro que é voltado especificamente para fazer mapeamento de quarto, de room scale, né? E também as interações com a mão. Por isso também que acaba sendo um pouquinho mais caro ele. É lógico, além do valor agregado da marca. Eu coloquei aqui, a gente trouxe essas imagens para vocês, né? Falando um pouquinho mais dessa parte visual do processamento. Então, temos aqui uma imagem que representa uma diferença entre o Quest 2 e o PC VR. Vocês conseguem ver a diferença daí? Porque não tem diferença. A diferença
Imagina você tem um headset na cabeça e ele está processando a mesma qualidade que um PC consegue entregar. A gente consegue ter isso. Obviamente que o processo de criação desse jogo, ou do filme, ou do que seja, ele é um processo totalmente diferente, porque quando a gente está falando de realidades estendidas, na parte de modelagem 3D, principalmente, ela precisa ser extremamente leve, extremamente trabalhada na parte das texturas, o PBR, para que ela fique com uma característica muito realista, mas extremamente leve. E aí a gente consegue ter um processamento muito alto, uma qualidade muito boa, muito próxima do que a gente tem no computador. E pensando num device muito pequeno, que cabe na sua cabeça, muito leve, né? E aqui nós temos um outro aplicativo. É um aplicativo que basicamente simula uma realidade aumentada, mas ele não é em tempo real. Chama Simulon, é um aplicativo que você escaneia seu ambiente, faz um vídeo, basicamente, e depois você coloca um objeto 3D. Depois, né? Não isso em tempo real. Você coloca depois um objeto 3D e ele faz essa renderização inteligente do espaço, né? Dessa parte espacial. E fica muito realista, né? Fica com uma qualidade muito boa. Parece mesmo que aquele objeto está no seu ambiente. Ele consegue fazer a captação de luz e sombra, fica muito legal. E a tendência é que a realidade aumentada chegue cada vez mais perto disso, né? Só que em tempo real. A gente consiga ver isso no nosso dia a dia, a qualquer momento, com qualquer objeto. Pessoal, uma das técnicas para você conseguir ter uma qualidade de imagem no equipamento tão pequeno é a mesma que é usada nas placas de vídeo modernas da NVIDIA e da AMD, que é o DLSS, se for da NVIDIA, ou se for da AMD, o FSR, que é uma tecnologia de upscaling. Todo mundo que joga, gamer, sabe que quando eu aumento a resolução do jogo, então eu estou em 1080p, eu vou para 1440p, eu aumento o peso, porque eu tenho mais pontos na tela para trabalhar a renderização. Então, o que esse DLSS faz? A tecnologia aqui tem um nome diferente, Snapdragon Game Super Resolution, é praticamente o DLSS da NVIDIA. Ele vai fazer o quê? Ele vai renderizar a imagem num grau abaixo e exibir num grau acima. Vou dar um exemplo. Ele vai renderizar em 1440p, que é muito mais leve para o processador gráfico, para a GPU, mas vai exibir para o usuário em 4K. Então, a mesma tecnologia que você tem nas melhores placas de vídeo na atualidade, você também encontra dentro de um processador Snapdragon, dentro da GPU Adreno, para rodar a realidade virtual com o máximo de qualidade e o máximo de FPS, quadros por segundo. Isso aí. Bom, falando um pouquinho também de como os dispositivos aí que eram antigamente acabaram se tornando cada vez menores e estão cada vez mais vindo aí para os smartphones e headsets, smart glasses, enfim. A gente traz aqui o LiDAR, que hoje pode ser utilizado aí quem tem um iPhone, a partir do 12 Pro, salvo engano. Você tem uma qualidade melhor de tracking, de rastreio, então você consegue colocar melhor os objetos 3D para realidade aumentada e tudo mais. Então começou com um equipamento muito grande e hoje a gente consegue ver ali atrás do seu próprio celular, né, do seu smartphone, do seu iPhone. Inclusive é um equipamento que é usado em aeronaves, né. Temos também o eye tracking aí, que ainda é utilizado em alguns headsets mais caros, digamos assim, mais de enterprise, mas a ideia é que ele faça o rastreamento do ocular para poder, por exemplo, o Apple Vision Pro, às vezes você consegue clicar em alguma coisa só olhando para aquilo e já clica, você não precisa ficar colocando mais a mão. Então a ideia é que cada vez mais os headsets venham com isso, né? Então você tinha antigamente esse equipamento e hoje dentro do headset você já tem isso, né? Temos aí o sensor de profundidade, que começou com o Kinect. Então, diferente do LiDAR, ele faz o mapeamento do espaço de uma forma diferente, por camadas. Então, quanto mais claro, mais distante, quanto mais escuro, mais perto. E também aí o famoso motion capture, né? Quem não conhece, são as roupas que você veste para fazer, principalmente animação. Então, por exemplo, está cada vez menor e hoje aqui, por exemplo, com 6 dispositivos pequenininhos aqui feitos pela Sony, chama Mocop esse aqui, por exemplo, você já consegue fazer o rastreio de movimento para quem joga, por exemplo, VRChat ou jogos do tipo. E também no celular, hoje a partir de um celular, gravando mesmo e usando umas IAs, você consegue já ter essa animação.
Normalmente essas coisas de motion capture são tecnologias muito caras, utilizadas, por exemplo, para o cinema ou empresas AAA. Cada vez mais isso está vindo para a mão de usuário final e para a gente poder desenvolver com menos custo. Outro também que eu dou exemplo é uma câmera 360. Para quem não conhece, esse é o último lançamento da Insta360, uma X4. Para você conseguir uma imagem 360 ou vídeo 360 antigamente, você precisava de uma câmera DSLR e ficar fazendo várias fotos de vários planos. Ou então, até mesmo a Instapro, que é um pouco maior, você tinha várias câmeras, sei lá, 6, 8 câmeras, e hoje em dia, somente com 2 lentes, você já consegue ter um vídeo ou uma foto em 8K. Ou seja, cada vez mais a tecnologia está diminuindo e está cabendo cada vez mais nas nossas mãos. Bom, como futurologista e Rodrigo Diná, eu gosto também de falar um pouquinho como que a gente vai ir para o futuro. Para quem não conhece, a Mojo Vision é uma empresa que ela fez a pesquisa e desenvolveu uma Smart Lens. Infelizmente, eles pivotaram essa solução. Hoje em dia, eles estão trabalhando, criando telas LCD para VRs, tá? Mas eles já têm todo o estudo feito. Inclusive, tem algumas outras empresas que estão fazendo estudo com isso. E eu sempre digo que a gente está vivendo a era da realidade virtual. A gente vai começar a tentar a era da realidade mista. Depois, a era do Smart Glass, né, que vão ser finos, vão ser iguais óculos que a gente usa. Vão virar Smart Lens no futuro e depois os implantes neurais. Para quem não conhece, eu sou o Neuralink. O dono da empresa é o Elon Musk, né, também da Tesla, SpaceX, enfim. E a ideia dele inicial com esse projeto é fazer com que pessoas que sejam tetraplégicas, quadraplégicas, enfim, voltem a andar. Mas já teve, por exemplo, uma notícia que ele deu uma cutucadinha no Mark Zuckerberg falando que os engenheiros dele conseguem fazer simulações 3D aparecerem no olho de pessoas melhor do que os óculos do Zuckerberg. Então, já deu uma cutucadinha já, né? Bom, isso aqui é um pouquinho do XR no Brasil, que a Carol, principalmente, e o professor Ramos vão falar um pouquinho pra gente. A gente dividiu em 2 principais núcleos para conversar um pouquinho com vocês, e eu acho que é onde a gente começa a colocar aquele senso crítico de pensar um pouquinho mais sobre qual vai ser o futuro do XR no Brasil. Então, nós temos os dispositivos, né? O nosso núcleo principal é o que a gente utiliza, o que a gente depende para poder trabalhar com as realidades estendidas, e também o ecossistema. Eu vou pedir ajuda aqui do pessoal para falar comigo esses tópicos, porque são bem interessantes para a gente pensar. Então, hoje, falando de acessibilidade de dispositivos, a maior parte desses equipamentos eles são importados, né? Nós não temos muitas opções no Brasil, nós temos alguns equipamentos nacionais, mas esses equipamentos que são de fora, eles não são homologados no Brasil. Então, a gente não consegue sair de casa e ir numa loja de equipamentos eletrônicos e comprar um com facilidade. Então, a gente tem que importar, a gente tem que comprar de importadoras, ou a gente tem que pedir para o amigo que mora fora. É um mercado cinza, né, que a gente chama, para poder comprar esse tipo de dispositivo que não tem homologação no Brasil e a gente não tem acesso. E nisso acaba implicando em custos, né? Então, nós temos custos de imposto, de importação, acaba se tornando um equipamento mais caro. E eu gosto de tocar nesse assunto porque hoje a gente está... Vou colocar 2 exemplos, 2 principais exemplos, os mais famosos, né? Nós temos aí o Xbox, né, que a galera gosta muito. Temos o PlayStation 5, que são 2 equipamentos com preços similares, né? E se você pegar um dispositivo tipo o Quest 3, que é um dispositivo acessível, um headset mais acessível, ele também é um dispositivo de jogos, né? Eu também estou na indústria de jogos, também estou desenvolvendo um jogo com um amigo, inclusive o Jorge Groove, parceiraço. Mas é aquilo, depende de muitos fatores, depende do público gostar do seu jogo, depende de um bom marketing, depende de muita coisa. Então acaba sendo um pouco mais complicado. Mas é muito satisfatório quando você cria alguma coisa, desenvolve um jogo e a galera vai lá e gosta. Então, mas assim, é aquele negócio, é a área. Se você quer ganhar dinheiro, eu aconselho hoje para a área para a indústria. Treinamentos, parte de mercado, de marketing, que ela vai falar um pouquinho aqui, arquitetura, enfim. Puxar um pouquinho essa questão de background, talvez, né? Não sei qual a sua área, qual o seu curso, mas, por exemplo, eu me formei arquiteto e urbanista. Não é uma área necessariamente tecnológica, e só depois eu vim começar a me especializar nessa parte de espacialidade, presença digital, essa questão, né, da arquitetura no digital. Então, não quer dizer que a gente não tenha, que nem eu falei, tem cada vez mais espaço, mais cursos, mais coisas na área para a gente aprender. Mas eu sempre digo que
a sua formação não é impedimento para você entrar, tá? Então você pode se formar em qualquer coisa. Desde que você tenha interesse na área, eu acho que tem muita gente e muita porta aberta e muito lugar para pesquisar, muita coisa legal por aí que a gente pode entrar na área. Não sei se essa era a sua dúvida. Acho que a gente tem tempo para só mais uma pergunta. Gente, um de cada vez, hein, por favor. Mais alguma, é isso? Então, pessoal. Opa. Consegue falar mais alto? Ideia. Aí você troca uma ideia com ele ali na sequência. Pode ser, então na sequência a gente conversa. Bom, antes de fechar, só queria pedir a todos aqui tirar uma foto 360 para marcar. Normalmente a gente tira uma foto normal. Legal, professor? Galera, lembrando que nós vamos estar à disposição de vocês aqui na... Qual que é a baia colorida? Não, a sua. Pessoal, a gente vai estar lá no Case Mold, lá, no pessoal lá que tem aqueles computadores diferentes, lá onde está brilhando, lá tem RGB. Pode colar lá para a gente trocar uma ideia, tirar uma foto, tirar uma dúvida que não deu aqui na palestra e testar os produtos, que é o mais legal, ver na prática. Eu acho que é uma oportunidade legal, a gente pode dar uma brincada ali. Quem quiser conversar um pouquinho mais com a gente está à disposição de vocês. Então vamos tirar nossa foto. Muito obrigada, viu? Inclusive temos até um aqui já no metaverso aí, ó. A palestra inteira.